Ó, vamos encerrando com um vídeo do Deltan Dallagnol. Gravou um vídeo para, não posso dizer comemorar, mas para marcar a data, 1 ano da morte da Lava Jato. A gente, inclusive, colocou o título do programa lembrando essa data, porque, afinal de contas, é uma data que precisa ser lembrada. A gente precisa trabalhar para tentar manter o legado, né? O legado que vai muito além dos processos, das condenações, dos bilhões recuperados, mas um legado, primeiro, né? Um legado de mudança cultural nas relações entre o público e o privado, e um legado também de participação da sociedade. Era um momento que, de fato, a sociedade participava muito, e eu tenho esperança que os nossos leitores, nossos espectadores e até aqueles que não estão aqui no nosso chat, no nosso programa, mas que a sociedade, de uma maneira geral, se levante contra os abusos que nós estamos vivendo, os retrocessos que nós estamos vivendo, porque não há nação que consiga se desenvolver, né, baseada numa cultura de corrupção. Por quê? Porque a corrupção ela drena a riqueza produzida pela nação inteira para os bolsos de uma minoria privilegiada. Então, é disso que se trata, e eu vou pedir para vocês assistirem o Deltan Dallagnol. Hoje faz exatamente 1 ano desde que foi anunciada a extinção da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. A Força-Tarefa ainda tinha cerca de 400 investigações em andamento que apuravam crimes gravíssimos e multimilionários de corrupção. A extinção da Força-Tarefa prejudicou o andamento desses trabalhos e contrariou a vontade de 80% dos brasileiros que, de acordo com uma pesquisa divulgada na época, queriam a continuidade da Lava Jato. No mesmo ano em que a Força-Tarefa foi extinta, em 2021, a Polícia Federal realizou o menor número de prisões por corrupção dos últimos 14 anos. Eles são influentes e eles têm aliados em todos os setores da sociedade. A corrupção contra-atacou e contra-ataca. Nesse contexto, os ataques à Lava Jato vieram de todos os lados, de setores do Supremo Tribunal Federal, de lideranças do Congresso Nacional, de vários partidos políticos e de uma parte da imprensa. Regras foram alteradas, uma nova jurisprudência foi criada no STF e foi aplicada para o passado. Leis contra a corrupção foram desfiguradas ou simplesmente derrubadas no Congresso e o modelo de força-tarefa foi extinto no próprio Ministério Público Federal. Tudo isso está desmontando não só a Lava Jato, mas o próprio combate à corrupção. Conquistas históricas da sociedade brasileira, como a prisão em segunda instância e a lei de improbidade, foram destruídas. E hoje, 1 ano depois do fim da Lava Jato, a gente vê com tristeza e indignação vários dos políticos contra quem surgiram provas de corrupção voltando à cena e à vida política, como se nada tivesse acontecido. Basta olhar as provas que existem e foram divulgadas na imprensa. Eduardo Cunha, Beto Richa, Aécio Neves, Arthur Lira, Romero Jucá, Cândido Vacareza, Lula, Geraldo Alckmin, Delcídio do Amaral e outros políticos que foram acusados por terem contra si provas de corrupção, de lavagem de dinheiro, voltaram ou querem voltar ao poder no sistema. Eles são aceitos pelo sistema como seus integrantes naturais porque o sistema é assim. Eles são a cara do sistema político que nós precisamos mudar. É claro que a última palavra cabe sempre à justiça em relação a qualquer desses políticos, mas o STF, além de não punir praticamente ninguém na Lava Jato, está anulando as condenações como aquele juiz de futebol que no final do jogo muda a regra do jogo. Diz que agora a falta na área não é mais pênalti, para anular gols que aconteceram ao longo da partida e mudar o resultado do jogo. Se a gente quer acabar com a corrupção, é preciso não roubar e não deixar roubar. Mas o Supremo Tribunal Federal está aplicando outra regra, outra máxima: não punir e não deixar punir. De fato, o STF não puniu os corruptos da Lava Jato e agora não está nem deixando as instâncias inferiores fazerem o seu trabalho e punirem os corruptos. E é esse o sistema que está desmontando a Lava Jato. Muito bem. Cadê o Diego? Põe o Diego na tela. Diego, que coisa, né? Eu tinha até uma coisa para falar aqui, esqueci. A colega nossa aqui, a nossa espectadora, ela disse aqui, ó, deixa eu lembrar aqui, a Cláudia Nunes, minha xará, disse que a Lava Jato não foi, a Lava Jato não morreu, ela foi assassinada, né? No final das contas, é disso que se trata, né? E a gente percebe aí a necessidade de pessoas como o Deltan nessa política. Por que o Deltan não está na campanha do Moro, Diego? Boa pergunta.
Boa pergunta, Cláudio. Vai ver, enfim, estão esperando ver ali se o Moro vai nesse voo solo com o Podemos e com a turma do MBL, se vai ter mais alguma outra estrutura partidária ao redor dele. Vai ver, está respeitando esse espaço do Moro aí, mas é uma boa questão para a gente apurar e noticiar com mais efetividade. Quando eu escuto falar da Lava Jato, Cláudio, entre tantas outras coisas, eu me lembro de quando éramos somente eu e você, do antagonista aqui em Brasília, e a gente foi buscar com um HD externo lá no Supremo Tribunal Federal, assim como toda a imprensa do Brasil que estava em peso aqui em Brasília, foi buscar no Supremo os vídeos das delações da Odebrecht, né? Quando saiu a famosa lista das delações da Odebrecht, e ficamos eu e você literalmente madrugadas e madrugadas, a gente dividindo, você escuta o Marcelo Odebrecht, eu escuto o pai, e a gente foi ali ouvindo horas e horas de gravações, de fatos detalhados, com riqueza de detalhes, com riqueza de nuances, com cenas, com documentos, sabe? E a gente fez tudo aquilo, e toda vez que eu vejo hoje Lula aí liderando pesquisas e essa gente toda aí dá um embrulho no estômago, eu me lembro daqueles dias e falo, gente, é isso que o Dallagnol falou, eles tacaram esse HD no lixo, né? Queimaram todas aquelas delações, assim, e as delações continuam existindo, os fatos continuam existindo, né? É o que a gente fala, é o que você tem dito muito, é o que você tem feito muito aí no seu Twitter também, rememorando, né? É isso. Nós somos um país distantes de papelão. Então, um país distantes de papelão também não vai se recordar do que aconteceu 3, 4 anos atrás. Não vai. É a cabeça de papelão também, não é só a estante, não. Lembrei do Aécio do papelão. Lembra? Só rindo mesmo. Ô, Diego, obrigado mais uma vez aqui pela sua brilhante participação. Vamos em frente. Amanhã tem mais. Amanhã tem Cruzoé. Valeu, Cláudio. Valeu todo mundo. Um abraço.